E nós temos os inimigos do pentecostalismo, né? E eu pontuo aqui, um dos inimigos do pentecostalismo é o pentecostalismo extremista. 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 Porque o pentecostalismo extremista, esse ao extremo, ele acaba impedindo das pessoas tenha convicção a respeito do verdadeiro pentecostalismo. E aí nós temos outro inimigo que são os cessacionistas, Sim. que não creem mais nas manifestações do Espírito Santo, céticos. É aquilo que o senhor falou. Tem pessoas que nunca falaram em línguas e vão ser salvos. Sim. Porque o propósito de Deus é que o amor, seu amor, através de Cristo, seja revelado a todos. Então, aqueles que reconhecem Jesus como Senhor, eles serão salvos. Não falam em línguas, não profetizam, não têm dom de curar, não são cheios do Espírito Santo, não vivem essa manifestação espiritual que os pentecostais e serão salvos. O problema é que os cessacionistas vivem criticando os pentecostais. Entendeu? E os pentecostais tradicionais, dizendo que hoje nós pregamos sobre os dons espirituais, mas os dons espirituais já cessaram com a vinda daquele que é perfeito. Então, os inimigos do pentecostalismo está praticamente impedindo que muitos tenham o conhecimento a respeito deste movimento bíblico, sadio e tão bom e revigorante para a alma. Pastor, eu sou sincero em dizer, muitos que criticaram por um tempo esse movimento, olha o que eu estou lhe dizendo. Estou dizendo, olhando na bola do seu olho. Muitos que criticaram esse movimento, hoje estão sentindo falta desse movimento e buscando, de forma apressada, trazer de volta esse reavivamento espiritual para suas igrejas, porque depois que, com o passar do tempo, que eles começaram a proibir a liberdade do Espírito Santo agir nas suas igrejas, eles tiveram um resultado negativo em todos os aspectos que o senhor puder imaginar. Diminuição de membros de igreja, pecados que entraram aceleradamente dentro da igreja, uma frieza espiritual terrível e até na parte da economia, né, da parte financeira da igreja. Eles sentiram que a ausência desse poder do Espírito Santo, lógico, gente, pela palavra, pela palavra, movimento do Espírito Santo, depois que eles proibiram, coagiram, como diz a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, gente, está escrito lá, não apagueis o Espírito. E as pessoas, elas têm de fato apagado, eles têm impedido o movimento do Espírito Santo e muitos deles estão hoje buscando em Deus, né, de volta esse reavivamento que se foi. Eu vou dizer contar uma experiência para o senhor bem rápida. Fique à vontade. Quando eu aceitei Jesus em 2003, a minha primeira igreja foi a Igreja Universal do Reino de Deus. Meus amigos? Eu cheguei lá na Universal com minha vida destruída. Depois a gente vai entrar no meu testemunho. Entrei com a vida destruída. E lá na Igreja Universal, ó a mão, lá na Igreja Universal, eu tive um encontro com o Espírito Santo. Eu tive um encontro com Deus. Só que Deus, ele já tem os seus propósitos, né? Provérbios capítulo 16, versos 1, está escrito que dos homens são as preparações do coração, mas a resposta certa é dos lábios do Senhor que vem. E Uquias, o pai de Jeremias, né, ele achava que Jeremias seria um sacerdote. No entanto, Deus aparece para Jeremias no capítulo 1, versículo 5, dizendo, Jeremias, antes que tu se formasse no ventre da sua mãe, ou que tu nascestes, eu te escolhi, te santifiquei e te consagrei e te dei as nações como profeta. O pai tinha um projeto para Jeremias e Deus já tinha um projeto, né? Antes de Jeremias ter nascido, Deus já tinha projetado algo lá na frente para Jeremias. Então, assim, eu acredito sim que Deus ele está na direção de todas as coisas. O senhor não acredita também que a gente tem que buscar o equilíbrio? Tá. Eu acabei me passando, pastor. Eu acabei falando e me passando. A experiência que eu tive, quando eu saí eu fui no mercado, eu estava na Igreja Universal, fui no mercado um certo dia,
Deus tomou um profeta e falou assim, não me conhecia, bateu de frente comigo e disse assim, homem, não lhe chamei para estar naquele lugar. E eu entendi, não é que menosprezando o lugar era de Deus, a igreja é de Deus até hoje, mas é porque Deus tinha um plano na minha vida. Tá? Eu me passei aqui, mas só continuando o meu raciocínio. E aí ele falou que Deus tinha um movimento comigo pentecostal, um movimento de um grande movimento de poder. Porque a Universal acredita no Espírito Santo, Sim, né? Eles têm até o culto sim. da música do Espírito, Sim, não tem? Tem. Eles têm o culto da libertação, tem o culto para a família. Eles falam em mistério? Falam. Lá existe o batismo com o Espírito Santo, tem tudo isso lá. E a parte mais forte deles lá é a busca do Espírito Santo e a parte da libertação, muito forte. Sim. E a prosperidade, né? A teologia da prosperidade. Então, assim, eu não tenho o que falar da Igreja Universal. É muito boa. Até hoje eu carrego dentro de mim muita coisa boa que eu aprendi na Igreja Universal. Mas Deus me chamou para esse movimento pentecostal. Um dia tinha uma vigília e um rapaz que já me evangelizava, chamado pastor José Rodrigues. Até hoje, graças a Deus, está muito bem morando em São Paulo. Ele já era pregador já na época, ele me convidou e eu fui lá na Assembleia de Deus. Meu amigo, eu vi aquele homem saindo do altar para a porta de saída da igreja e depois voltando, marchando e profetizando. Eu fiquei apaixonado por aquilo. E depois que ele entregou a profecia, Deus tomou a igreja numa proporção de glória tão grande que eu falei, eu quero isso aqui para mim. Então, por isso que eu vou e volto. Esse movimento pentecostal, esse movimento lindo e maravilhoso do poder de Deus, que eu aprendi com esses homens que eu citei no início do nosso bate-papo aqui, que eu aprendi com eles, não pode ser retirado das igrejas. Eu concordo com o senhor. Eu até, com alguns amigos conversando, eu digo, ser crente é maravilhoso. Ser chamado para servir a Jesus foi um dos melhores presentes aqui nesta vida. Maravilha. Ser cristão é um orgulho. Eu tenho orgulho de ser cristão. Agora, irmão, ser pentecostal é um privilégio. Glória! Sério, porque sentir o que um pentecostal sente... O pentecostal está aqui, mas ele pode conhecer os céus pelo lado de dentro. Eu acredito que o pentecostal, ele acaba tendo as revelações daquilo que Paulo disse. O que os olhos não viram, nós temos visões de Deus. O que os ouvidos não ouviram. Me mostre um outro ministério, um outro cristão que fala, eu ouvi a voz de Deus, meu irmão. O que os ouvidos não ouviram, o que o coração do homem não sentiu. Irmão, só um pentecostal de verdade consegue, eu acho que nem explicar, mas ele consegue trazer uma interpretação do que ele sente quando ele se alegra no Espírito Santo. É forte. Então, ser pentecostal é um privilégio. É maravilhoso, pastor.